Eu acho que o empate ele é aceitável não fosse o desempenho do Flamengo. Eu acho que tem maneiras de você empatar e você comemorar um ponto na altitude. É válido. Mas o Flamengo, ele não jogou para empatar. O Flamengo, ele jogou para perder a partida. Assim, ele termina o primeiro tempo com 3 finalizações. O Flamengo tem recebido do De La Cruz exatamente aquilo que ele imaginava quando fez essa contratação. A ausência dele é um problema. E é um problema que hoje o Flamengo não conseguiu resolver. Mas eu não sei se dá para a gente atribuir o mau jogo que o Flamengo fez à ausência de um jogador só, Sim. E no caso desse jogador, por mais importante que ele seja. Salve nação, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Empate vergonhoso, o Flamengo com um a mais não consegue vencer o fraco time colombiano. Vamos acompanhar o que o pessoal da ESPN Brasil falou sobre esta partida. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. E aconteceu o gol de empate, o Flamengo volta para casa com esse empate na estreia. Não era o que ele queria, evidentemente, não era o que deveria acontecer se a gente pensar nas diferenças técnicas que existem entre o Flamengo e o Milionários. Pois é um Tite também que tenta dosar a sua equipe. Em alguns momentos você vê que ele está tentando entender quem é que está bem para continuar a partida. Ele faz algumas substituições, mas ele entra também com um time ali, a gente pode, não sei se misto, mas alguns jogadores que não são titulares também, principalmente na defesa, a gente consegue enxergar isso. Bom, mas é um Flamengo que leva o seu primeiro gol com um time titular. O Tite com um jogador a mais a partir dos 20 minutos do segundo tempo e ainda assim sofrendo, Mari. Sim. Você também achou a palavra decepcionante para essa partida ideal? Sim. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Eu acho que o empate ele é aceitável não fosse o desempenho do Flamengo. Eu acho que tem maneiras de você empatar e você comemorar um ponto na altitude. É válido. Mas o Flamengo, ele não jogou para empatar. O Flamengo, ele jogou para perder a partida. Assim, ele termina o primeiro tempo com 3 finalizações. E eu acho que tem estratégias para você jogar na altitude. E eu acho que o Flamengo, ele aceitou de uma forma muito passiva as condições impostas pelo Milionários. Porque não foi um jogo acelerado. Sim. O Flamengo, ele não precisou correr atrás da bola. A gente já viu o time brasileiro se desgastando. O Flamengo, ele nem se colocou nesse momento de desgaste, assim. Eu acho que o físico pesou, como o André falou, em determinado momento ali, mas foi um Flamengo muito permissivo, assim, aquele lado esquerdo, tanto que quando o Tite mexe no intervalo, ele corrige essa questão do lado esquerdo. Eu acho que faltou também entendimento por parte dos jogadores referente a essa partida. O Cebolinha não jogou bem, o Vinha, por muitas vezes que teve uma oportunidade muito boa, por vezes ele fechava por dentro e o lado esquerdo sobrava muito. O Igor Jesus também não recompunha por ali. Então o Alan entra e corrige essa maneira defensiva do Flamengo e ajuda também lá na frente. O Arrascaeta muito sozinho na construção das jogadas ali, tanto que o gol sai no momento em que tem uma aproximação maior com ele, para o lado do Pulgar, mas eu achei que a estratégia de jogo do Flamengo não funcionou. Assim, na verdade, eu não consigo nem te dizer qual foi a estratégia, porque eu achei um time tão permissivo que faltou muito do Flamengo hoje. Acho que a gente vai falar muito, e assim, outros companheiros também, na hora de analisar a atuação do Flamengo, na ausência do De La Cruz, né? Sim, ele sente uma febre, né? Antes fica doente. Está doente, não pode jogar, não adianta a gente nem, como seria? Não dá, não é uma questão de, o jogador tem uma lesão, será que dá para jogar ou não dá? Não, o cara tá doente, não tem como, né? E ele é uma presença nesse time do Flamengo muito importante, porque ele cobre muito campo, ele marca muito bem, as tarefas defensivas que o Tite dá a ele, o Tite tem certeza absoluta que elas vão ser bem aplicadas e ele sai para jogar, porque ele tem muito fôlego, ele aparece no ataque, é um jogador muito completo. O Flamengo tem recebido do De La Cruz exatamente aquilo que ele imaginava quando fez essa contratação. A ausência dele é um problema. E é um problema que hoje o Flamengo não conseguiu resolver. Mas eu não sei se dá para a gente atribuir o mau jogo que o Flamengo fez à ausência de um jogador só, Sim. E no caso desse jogador, por mais importante que ele seja. Porque a diferença técnica, como eu disse agora há pouco, é muito grande.
O Flamengo é algumas vezes melhor time de futebol do que o Milionário, para não falar várias vezes. Existe um problema fisiológico a 2.600 acima do nível do mar, é claro que sim, afeta mais alguns jogadores do que outros. Hoje a gente viu um declínio físico do Flamengo muito claro. Sim. Que eu vou me surpreender demais se os jogadores não disserem que isso aconteceu, se o próprio Tite na entrevista, tomara que ele seja perguntado a respeito disso, também não corrobore essa impressão. De qualquer maneira, é um comentário feito sem nenhuma informação. É uma impressão, é uma impressão do que Mas eu também tive, até um pouco antes, André, a partir dos 18 eu já vi o time assim mais cansado. A partir daí dá para contar o que aconteceu no jogo? Acho que sim. Ou se o De La Cruz estivesse em campo, acho também que o Flamengo teria um pouco mais de chance de fazer um bom jogo. Vamos para lá, vamos para a Colômbia agora, porque Pedro falou depois da partida, Paulo Calçade também está por lá e ele chega então com a percepção do jogo para a gente. Vamos lá. Pedro, jugador de Flamengo. Pedro, um placar importante hoje em Bogotá, por resultado. Sim, a gente pontuou hoje, né? Mas claro que a gente queria a vitória. Né? A gente sabia que ia ser um jogo complicado, né? Na altitude, onde o jogo fica muito mais veloz, a bola muito rápida, muito diferente do que a gente está acostumado. A respiração também, às vezes, não vem, né, no campo. Mas sem desculpa, né? A gente veio preparado, a gente veio para tentar a vitória. Infelizmente, acabamos cedendo, né, um gol, né, com a mais paciência, continuar, né, fazendo, né, bons desempenhos para tentar a primeira colocação no grupo. Que qualidades tuvo o equipo do Millonarios hoje contra o Mengão? Sim, uma equipe muito veloz, né, uma equipe de muita qualidade. A gente sabia que ia enfrentar um jogo, né, complicado aqui na altitude. Eles jogaram bem também, fizeram um bom jogo. Foi um grande duelo, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas isso é uma ponta importante também na Libertadores. Continuar, né, com pensamento positivo para conquistar mais vitórias. Muito obrigado. Tá aí, então, o Pedro, daqui a pouquinho, o Mendel Bidlovski chega também na zona mista, com mais entrevistas dos jogadores, mas a gente vai para o El Campín conversar com o Paulo Calçade, que estava na transmissão do jogo, e a gente vai falar sobre esse empate. É claro que era uma expectativa muito grande, Calçade, principalmente pelo que apresentou o Flamengo nesse começo de temporada, e aí na estreia da Libertadores não é o que se espera, ainda mais com o Flamengo, que passou boa parte do jogo com um jogador a mais. Fala aí, Calçade, da sua percepção desse jogo e desse empate do Flamengo. Olá Marcela, André, Mari. Bom, aqui eu esperava mais do Flamengo, mesmo considerando os problemas da altitude. Eles são reais, é muito fácil. A altitude não faz diferença a 2.600 metros, não é verdade. Tanto faz quando a gente está em São Paulo ou no Rio, 800, o estúdio da ESPN está a 800 metros de altitude, em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo. Aí tanto faz, ninguém vai passar mal a 800 metros, mas a 2.600 é diferente, principalmente para esportes que pedem uma capacidade de resistência maior. E no caso do futebol, você tem um jogo de 90 minutos ou mais. E aí o que você vê no Flamengo? Um Flamengo tentando se poupar, fazer a gestão do tempo, sabe? Do esforço, da intensidade desde o início. Só quem está em casa vai atacar isso. Quem está em casa, super adaptado, joga aqui sempre, sabe a dificuldade do adversário, faz o quê? Pressiona mais, tem mais intensidade, e foi o que faltou ao rubro-negro. A intensidade, com o passar do tempo, foi caindo, e aí você chama o adversário para cima. Então, situações que nós vimos aqui de gol até para o Milionários e algumas vantagens no interior da área, a gente não vai ver quando o jogo for ao nível do mar. O Flamengo vai ser bem superior. Então, o que não se viu foi esse poder técnico que tem o Flamengo na América do Sul. Ele aqui ficou distante, porque a sua capacidade de competir, ela estava mais baixa. Nessa altitude aqui, a absorção de oxigênio, para resumir o resumo do resumo, né? A ciência não é assim tão resumida, mas é 25% menor. E com 25% menor, quem precisa de resistência tem uma queda muito grande. E é isso que a gente viu no time do Flamengo. Com uma bola também, pela resistência
né, na composição de gases aqui da atmosfera, a esta altitude, a 2.000 metros, é como se você tivesse, quando você chutasse a bola no gol, você tivesse a seu favor um vento de 1,5 metro por segundo a seu favor. Quer dizer, por isso que não tem resistência. É por isso que eles chutam o tempo todo, de qualquer lugar. Tanto que o aquecimento do Flamengo foi um bombardeio no Rossi, para ele pegar o tempo da bola. Porque ela chega mais rápido. São detalhezinhos que podem mudar um jogo de futebol. É que a gente sempre trabalha na exceção. Quem vem para altitude e não está nem aí, ganha o jogo facilmente, diz, tá vendo? Ela não faz diferença. Não foi o que eu vi e pude comprovar hoje. Cebolinha, sentiu. O Alan, que entrou no segundo tempo, jogou como se estivesse no Maracanã. E melhorou muito o time. O que não deu certo foi a alteração, porque quando o Tite vê o Emerson Rivaldo entrando, que é o jogador mais rápido do time, ele bota o Ayrton Lucas para aquecer, quando o Ayrton entra está 1-0, justamente por aquele setor que tinha duas atuações apagadas, a do Cebolinha e a do Vinha. Então, no setor esquerdo, que é por onde sai o gol. Então, são detalhes do jogo. Mas a altitude não faz diferença? Faz. E hoje eu pude comprovar aqui que faz. Para nós, está tudo bem. Mas não estou correndo. Estou paradinho aqui. E está tudo bem. Nossa, falando da zaga, o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, o Léo Ortiz que fica no banco de reservas. O que é que você achou das escolhas do Tite para a partida? O Tite, ele tem eu não diria hoje uma preferência, mas ele tem uma preferência nas escolhas, não é técnica, talvez. Porque é o seguinte, o Léo Ortiz acabou de chegar, o Davi Luiz lá estava, então ele está na frente da fila. Isso não quer dizer que essa fila não vá andar, mas o Tite, ele se pauta muito por essas escolhas, e ele traz o Davi Luiz para o time. Salve, galera, então vamos comentar esta partida entre Milionários e Flamengo. O jogo terminou agora há pouco, 1-1. O Flamengo deixa escapar a vitória e jogou até uma boa parte da partida com um jogador a mais. Infelizmente, a altitude pesou aí. Os jogadores do Flamengo não conseguiram imprimir a velocidade em diversos momentos da partida e, infelizmente, cedeu o empate à equipe colombiana, que já está acostumada a jogar na altitude e foi premiado com esse empate. O Flamengo inicia a partida que, na minha opinião, de maneira errada. Tite mexeu demais na equipe, tirou Ayrton Lucas, tirou também Luiz Araújo e também tirou De La Cruz. Claro que De La Cruz estava doente, mas sem necessidade alguma de mexer em outros setores. Fabrício Bruno fez a dupla de zaga com Davi Luiz. Então, Léo Pereira ficou fora da partida. O Flamengo não tinha necessidade de mexer tanto dessa forma em um jogo que era considerado fácil. Bastava o Flamengo fazer o que vinha fazendo nos últimos jogos. É claro, é óbvio que o Flamengo não iria pressionar o adversário os 90 minutos. É altitude. Isso é impossível. Agora, a qualidade que o Flamengo tem é muito superior ao time colombiano. Deu para ver na maior parte da partida. Se o Flamengo tivesse pressionado um pouco mais, teria feito 2, 3 gols e teria conquistado os 3 pontos sem dificuldades. Mas conseguiu achar aquele pênalti, jogador do time colombiano expulso. O Flamengo faz 1-0 e senta em cima do resultado. Isso mesmo, o Flamengo tentou tocar a bola e fazer o tempo passar para conquistar os 3 pontos apenas com 1-0. Como o time colombiano é acostumado a jogar em altitude, foi para cima do Flamengo, pois perder de 1 e perder de 3 é a mesma coisa. E eles conseguiram, mesmo com 1 a menos, levar perigo ao Flamengo em diversas oportunidades. Então, na minha opinião, Tite já deveria ter tirado Matias Vinha, deveria ter tirado mais um outro jogador, deveria ter colocado aí mais um jogador de meio de campo para ajudar a Arrascaeta. Então, tudo isso aí influenciou no resultado. É claro que a altitude foi o principal fator que fez com que o Flamengo não conseguisse a vitória na noite de hoje. Mas não tem mais o que reclamar. A partida já terminou e agora é
focar na final do Campeonato Carioca. Vamos torcer que dessa vez Tite não invente, coloque o time titular que vinha jogando nas últimas partidas. É claro que você vai poupar aquele jogador que tem uma probabilidade maior de sofrer lesão, como era o caso de alguns atletas aí. Agora você tirar Ayrton Lucas sem necessidade, né? Ele entrou no segundo tempo e até jogou bem, para colocar Matias Vinha, que depois que perdeu o gol, não jogou mais nada. Isso foi aos 5 minutos do primeiro tempo. Depois que ele perdeu o gol, sentiu psicologicamente e isso prejudicou o desempenho dele na partida. Agora é focar para a próxima partida que acontece no domingo, Flamengo e Nova Iguaçu, segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Agora não tem mais o que reclamar, Flamengo faz uma partida muito abaixo daquilo que vinha jogando e agora é dar continuidade ao trabalho que com certeza esse empate não vai prejudicar o desempenho do Flamengo nos próximos jogos. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo hoje? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.